Olá, alunos do quarto ano! Estamos aqui para mais uma aula de arte da semana. Para a aula de hoje, eu trouxe para vocês uma festa que é muito típica no Brasil. Nós sabemos que o nosso país é muito rico em festas populares. Nós temos o Carnaval, a Lavagem do Bonfim, a Festa Junina, o Ciro de Nazaré, entre outras mais. E para conhecer um pouco mais sobre as festas populares brasileiras, hoje vamos falar um pouco sobre a festa Bumba Meu Boi. Você sabe o que é essa festa? Onde ela acontece? Quais são as suas tradições? Pois é, hoje vamos falar para vocês um pouco sobre a tradição dela e mostrar alguns artistas que se inspiram nela para criar suas obras de arte. A festa do Bumba Meu Boi acontece todos os anos e tem por princípio uma lenda brasileira, a lenda do boi. Conta a lenda que existia um casal de trabalhadores que viviam em uma fazenda. A mulher se chamava Catarina e o seu marido Francisco. Catarina estava grávida e ela teve o grande desejo de comer a língua de boi. Francisco, seu esposo, logo foi atrás de conseguir a língua de um boi para satisfazer o desejo de sua mulher. Francisco escolheu o boi mais forte e vistoso da fazenda para matar e tirar a língua. Porém, não imaginava que aquele boi era o preferido do fazendeiro, o seu patrão. Passou um tempo, o fazendeiro percebeu que o seu boi preferido não estava mais no pasto. Mandou chamar todos os vaqueiros e trabalhadores da fazenda para descobrirem o paradeiro do seu boi. Foi então que a notícia ruim chegou. Os vaqueiros encontraram o seu boi morto e sem a língua. Desesperado, o fazendeiro mandou chamar o pajé da tribo indígena para fazer um ritual e trazer o seu boi de volta. O pajé realizou um ritual e trouxe com vida o boi preferido do fazendeiro. Essa é a lenda do boi e a festa Bumba Meu Boi é inspirada por toda essa história. Na festa, as pessoas se fantasiam dos personagens da história e representam ela em forma de dança. O capitão é o comandante do espetáculo. Há também o Francisco e Catarina, os personagens bastante conhecidos que apresentam os bichos, cantam e dançam em forma cômica. Além disso, tem a presença do personagem principal, que é o boi. A roupa do boi consiste numa armação de madeira em forma de touro, coberta de um veludo bordado. Prende-se à armação uma saia de tecido colorido e a pessoa que fica dentro conduz o boi, é chamado de miolo do boi. Essa é a festa do Bumba Meu Boi. Você conhecia? Se você quiser saber mais sobre essa festa, pesquise aí na sua casa e você vai descobrir várias outras histórias e festas que se inspiram nessa lenda e em outras lendas. Falando em inspiração, vários artistas usam a festa do Bumba Meu Boi para criarem suas obras de arte. E hoje eu trouxe algumas obras para mostrar para vocês que ilustram a inspiração dos artistas a partir da festa Bumba Meu Boi. A primeira obra que eu trouxe é a do artista J. Borges. O artista utilizou da técnica da xilogravura para criar o seu quadro. Na imagem são retratados os personagens, pai Francisco e sua mulher, que estão representados
Logo aí nessa imagem, atrás, notamos o fazendeiro que observa a cena com gestualidade que revela posição de vigilância, mantendo as mãos na cintura. Em volta, o público observa toda aquela cena e canta e dança junto com os atores. Notamos que o tamanho das figuras que representam os espectadores são muito iguais, porém, duas mulheres são maiores do que o restante da plateia, praticamente composta apenas por cabeças. Muitos deles estão apenas com um olho. Em relação às cores do quadro, conseguimos notar que apenas o boi tem uma saia em volta que está colorida e as roupas de Francisco e Catarina. O restante do quadro está em cor preta. Ainda sobre o quadro, vocês terão que responder algumas perguntas. O que foi interessante que você observou na obra? O que te chamou a atenção? Quantas pessoas você consegue ver na obra? Você observou que o boi possui apenas 2 pés? Será por quê? Você consegue imaginar em que lugar essas pessoas estão? O que elas estão fazendo? Você já esteve em alguma festa popular brasileira? E por último, você conhece alguma lenda igual a do boi? Se você conhece, coloque aí, mas se você não conhece, pesquisa também. Nós temos diversas lendas brasileiras. A segunda obra que eu trouxe para observarmos é a do artista Manuel Aldócio. Sua arte de fazer cerâmica retrata o cotidiano popular do lugar onde vive e onde aprendeu, quando criança, a fazer os seus próprios brinquedos de barro, esculpindo cavalos, bois e vacas para brincar. As peças de Manuel Eudócio são feitas com argila úmidas, queimadas sem uso de esmalte, em forno a lenha que ele mantém em seu quintal. E posteriormente ele decora elas com tinta óleo brilhosa e fosca. A obra que estamos vendo do artista é chamada de Cavalo Marinho e Boi. Ela faz parte de um conjunto de peças feitas de cerâmica que retratam a festa Bumba Meu Boi. A terceira e última obra que vamos observar é do artista Cândido Portinari. O quadro tem como título Bumba Meu Boi. Essa obra mostra outra forma da festa a ser representada. Conseguimos observar que as imagens do quadro não são realistas. O artista usa-se da geometria para compor o quadro e os rostos das pessoas não estão tão visíveis e nem os seus corpos. Ainda analisando a obra do artista Cândido Portinari, você vai responder na sua atividade em sua casa 2 perguntas. Se você tiver dificuldade, peça para alguém da sua casa te ajudar. Bom, depois de termos visto essas 3 obras, nós conseguimos ver a diferença nelas. Cada um tem sua característica, uma forma e uma técnica para ter sido feita. Nós observamos na primeira obra a xilogravura, na segunda nós observamos a escultura em barro e na terceira nós vimos o quê? Um quadro pintado. Bom, estamos chegando ao fim da nossa aula de arte de hoje, em que a gente conheceu aí um pouquinho da festa Bumba Meu Boi. Mas eu vou pedir para você ir na sua casa pesquisar. No nosso estado, nós temos muitas festas populares. Coloca lá, Festas Populares Tocantinense. Se você não tem internet, pergunta para alguém da sua casa se algum conhece alguma festa popular tocantinense e descobre aí várias lendas interessantes e legais. Um grande abraço
e nos vemos na nossa próxima aula.